Olá pessoal do nono ano, estou gravando esse vídeo para nós realizarmos a correção da avaliação que eu solicitei que vocês copiassem e respondessem de novo no caderno de vocês, tá bom? Então acompanhem aí comigo. A avaliação de vocês, a que vocês fizeram na escola, né, e copiaram novamente no caderno, trazia essa imagem, né, que é um meme, tá? Nós tínhamos que observar essa imagem e outras duas imagens para responder as questões, tá? Então, nós temos aí no primeiro quadrinho, 1990, a silhueta de um menino soltando pipa, né? E em 2015, nós já temos aí um menino com um pau de selfie, né? Tirando uma selfie, né? Já aí tendo aí a mudança dos celulares para esse celular mais digital, tá? Continuando analisando as outras imagens que nós tínhamos essa imagem que é o de um outdoor, né? Que também faz alusão a um meme que foi muito utilizado, não faz muito tempo, né? Para a produção de vídeos, imagens, tá? Engraçadas para a internet. Mas para fazer alusão à situação que nós estamos vivendo, né? Que é o fique em casa, né? Ou dance com a gente. Né? Ou dance com a gente por quê? Né? Porque nós vimos em alguns vídeos produzidos que normalmente esses dançarinos aí dançam com caixão, né? Então dizendo que a pessoa vai morrer e ou dance, né? Ou a pessoa se cuida ficando em casa ou vai ter que dançar com esses camaradas aí, tá? Fazendo alusão a esse meme. E por último, a imagem na terceira figura, a imagem do próprio meme. Se você perdeu a aula sobre meme, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? O link da aula sobre meme para você revisar, tá bom? Você está precisando revisar. Aí trazia a primeira questão. Os textos acima pertencem a qual gênero textual? Né? Eles fazem alusão a qual gênero textual? Tirinha? Será que é a tirinha? Memes? Histórias em quadrinhos ou crônicas? Então, qual dessas três opções, né? É claro, né, pessoal, que são os memes que nós trabalhamos no grupo, né? Nós falamos bastante no início do ano sobre memes. 2. Assinale a alternativa que melhor define o gênero assinalado na questão anterior. Letra A é uma narrativa em que os personagens são animais e sempre há um ensinamento ao final? Será que é isso? Não, né, pessoal? Isso é uma definição de fábula. B. Narrativa curta que conta fatos da atualidade em que se faz indiretamente uma crítica a um problema social? Também não, isso aí é uma definição de crônica. É utilizada para caracterizar uma ideia ou conceito que se difunde através da web. Web é uma sigla para internet, né? Rapidamente, então é alguma coisa feita na internet que rapidamente todo mundo fica sabendo? Sim, né, gente? Sim. Vamos ler a letra D para analisar. É uma história com poucos quadrinhos em que o autor se utiliza de ironia. Bem, uma história com poucos quadrinhos seria uma tirinha, né? Então não tem nada a ver com meme. Então seria a letra C a resposta certa. Texto para as questões 3, 4 e 5. Nós temos aí dois cartoons, né? No primeiro tem um professor aí e ele meio que fala por meio de gírias, né? Aí, negada, nós vai estudar português assim. No Cartoon 2 nós temos: aê, professora, eu e os brother, tudo tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do New Português. Né? Então, e aí nós temos a referência de onde foi retirado.
Então, aí vem a questão número 3. Com base na leitura dos 2 cartoons, acima responda. A forma como os personagens falam são exemplos de norma culta ou variedades linguísticas? Norma culta, pessoal. O que seria norma culta? É o português que é cobrado pela gramática, certo? Aquele português corretíssimo, que tem que seguir aí as regras gramaticais. Português que deve ser escrito em documentos, que deve ser falado em ambientes, né, que condizem com esse tipo de português, tá? Ou é uma variedade linguística, ou seja, o jeito que cada um tem de falar, né? Cada estado, cada município tem o seu jeito de falar diferente. O que seria? Isso aí, né, gente? Seria uma variedade linguística, tá? Número 4. A variedade linguística usada pelas personagens é adequada ao contexto? Que contexto que eles têm ali, gente? É o contexto de sala de aula. Então, para sala de aula, o jeito deles falarem tá certo? É legal? E aí a gente teria que explicar. Não, né, gente? Não é legal. Por quê? Porque os personagens utilizam de linguagem coloquial, não formal, que não condiz com o ambiente escolar. Então, para a rua, para o Facebook, serviria. Mas para o ambiente escolar já requer um português formal. 5. Faça a correção dos textos acima, né? Nós teríamos que fazer a correção dos textos de cada cartoon, tá? Então vamos lá. No cartoon 1, né? Qual seria aí uma opção, tá? Para corrigir o que estava escrito no balãozinho. Olá, caros alunos, nós iremos estudar português assim. No cartoon 2, qual seria a sugestão? Olá, professora, meus amigos e eu não estamos gostando dos estudos da nova gramática. 6. Assinale a alternativa que apresenta 2 gêneros textuais estudados que são utilizados como instrumentos para fazer solicitações que visam um bem coletivo. Eles também são utilizados para protestar contra determinadas decisões políticas e certos comportamentos sociais. É o poema em A Charge? Não, né? A Charge ela até critica, mas o poema não, tá? A não ser que ele seja uma espécie de poema que nós temos mais à frente. B. Histórias em quadrinhos e cartoon. História em quadrinho nem tanto, mas o cartoon até serve para criticar, mas teria que ser os 2. Poema, protesto e carta aberta? Sim, né, pessoal? Nós estudamos no início do nosso livro o poema de protesto e a carta aberta, que é uma forma de protesto, né, de reivindicar, de falar algo contra determinadas decisões políticas. D. Pintura e escultura? Não seria o caso, certo? E por fim, na nossa avaliação, nós tínhamos a produção de texto, que era para vocês fazerem uma dissertação. Eu vou somente ler e explicar para o caso de você ainda não ter entendido, né? E eu também vou deixar na descrição o vídeo, né, que explica como faz o texto dissertativo, tá? Um resumo de como faz o texto dissertativo. Existem outros vídeos no canal que vocês podem olhar, tá bom? Então, seja tolerante. Na hora de escolher uma crença religiosa, vale a reflexão. Essa doutrina considera algumas pessoas melhores do que as outras? Ela condena comportamentos particulares que não prejudicam ninguém, pregando preconceito? Manter uma visão crítica é fundamental em todos os aspectos da vida. Religião, futebol e política não se discutem. Mentira! Todo o assunto pode ser debatido civilizadamente, desde que haja respeito. Exponha seus pontos de vista de maneira amigável, sem tentar convencer o outro
Trocar visões de mundo com o que pensa diferente é um ótimo exercício para rever nossos conceitos, reafirmando-os ou renovando-os, tá? Então, isso daí tem aí, no caso, a referência, né, em negrito, da onde foi retirado esse texto. Então, era para falar sobre o quê? Sobre a intolerância religiosa, né? Era sobre isso que nós deveríamos escrever. Aí eu trazia para vocês, né, o texto acima propõe uma reflexão sobre a prática da tolerância, destacando que todo o assunto pode ser debatido civilizadamente desde que haja respeito. Você concorda com esse pensamento? Reflita, em seguida produza um texto dissertativo expondo a sua opinião sobre a tolerância, tá? Atenção, siga as orientações. Primeiro, o texto precisa ser escrito em prosa, né, que é aquele texto em parágrafos, né? E segundo a norma culta da língua portuguesa. Então, não dava para escrever palavras erradas, né, em gírias, nada disso. Tem gente que escreveu nós com N-O-I-S, tá? Esse nós aí tá incorreto, né? Nós é N-O-S, com acento no O, tá? Então, prestem atenção. 2. A sua produção deve ter no mínimo 15 linhas e no máximo 20 linhas. Então, no mínimo, o seu texto tinha que ter 15 linhas, tá? Tem gente que escreveu muito menos que isso. Não prestou atenção. E no máximo 20 linhas. Então, não poderia ser menos de 15, não poderia ultrapassar, ser mais de 20, tá? 3. Siga esta estrutura. Tem que ter um título, a introdução, né, que você vai apresentar o assunto, o desenvolvimento, que você vai apresentar as suas ideias com argumentos, a conclusão, né, que você vai apresentar a sua opinião final, ou seja, uma sugestão para resolver o assunto, porque sempre eu estava falando com vocês de que quando eu vou escrever um texto dissertativo, eu preciso tratar o tema como se fosse um problema a ser resolvido, tá? 4. Não copie fragmentos do texto acima. Você não podia ir lá no texto, tá? E copiar uma parte do texto e escrever embaixo. Foi o que muita gente fez. Ou seja, existiam pessoas que não prestaram atenção. E como esse daí, gente, é particular, né? Cada um tem que escrever o seu texto, eu não vou fazer uma correção. Vou fazer uma correção individual e eu aguardo os textos de vocês. Então, espero que vocês tenham entendido a correção, né, das questões da prova. E até a próxima, pessoal!